mais reduzido aqui, a gente vai deixar ao máximo proveitoso possível. E deem o like, a gente tá aí com 800 pessoas na live, deem o like aí, cada like o YouTube entrega para 5 a 10 pessoas, então a gente precisa muito do seu like. Tio João, você já se emocionou com música, velho? Muitas vezes, cara, constantemente. De ficar em lágrimas, não, assim? Cara, assim, eu não sou uma pessoa de muitas lágrimas. Não é a minha forma normal de expressão, de emoção. Mas assim, tem música... Cara, eu acho que assim, primeiro, tem várias músicas que te emocionam de formas diferentes. Tem músicas que são viscerais, tem músicas que elas te pegam pelo estômago, tem músicas que te pegam pela sua cabeça, tem músicas que te pegam pela sua alma, assim, para fazer um termo metafísico, por mais que a gente não trabalhe muito dentro de metafísica aqui. Então, assim, músicas diferentes te tocam de formas muito diferentes, né? Então, por exemplo, assim, tem muitas músicas que são músicas históricas de militância. Por exemplo, Fischia il Vento. Fischia il Vento é uma música italiana linda, maravilhosa, que vai falar da luta daquelas pessoas contra o fascismo e tal. É uma música belíssima, é uma música que te pega num lugar assim diferente, que é uma música que me toca. Toda vez que eu ouço ela, ela me toca. Né? Eu sou muito metaleiro, eu gosto muito de metal. Então, assim, death metal técnico canadense é uma música que me pega guturalmente, é uma música que me pega por dentro, é uma música que me traz uma calma e uma paz de um outro lugar completamente diferente disso, saca? Uhum. Então, assim, eu acho que estilos de música diferente, formas de música diferente, elas tocam a gente de formas completamente diferentes e nos emocionam de formas diferentes, porque você não vai sentir uma emoção só, tem todo um espectro que aquilo pode causar, desde que você esteja aberto também a isso, sabe? Eu acho que isso vem muito também da abertura da pessoa que está ouvindo, o quanto que ela está disposta ou não de ter uma relação maior com aquela forma de arte que ela está consumindo ou não. Cara, é a mesma coisa, assim, um cara que nunca foi numa ópera na vida, e aí ele resolve ir numa ópera. Se ele já vai com um preconceito e pensando assim, pô, ópera, o bagulho velho, ninguém mais ouve essa merda, tal, não sei o que, vai ser paia. Ele já vai ali todo, saca, com um pezinho atrás, ele não vai aproveitar o rolê. Mas se ele vai e fala assim, vou lá, vou ver de qual que é e tal. E aí, porra, os caras têm uma técnica do caralho, é impressionante, velho. A primeira vez que eu fui numa ópera, velho, e eu nem curtia ópera, né? Saca? Tipo assim, me chamaram assim, porra, vamos numa ópera, eu tenho ingresso. Eu falei, vamos! Nunca fui, saca? E assim, cara, você vê a técnica dos caras, a capacidade humana de encher um teatro gigantesco só com a própria voz. Saca? Tipo, eu achei que era um bagulho mais só cantado. Não, os caras atuam de verdade e tal. Tem toda uma atuação, é todo um teatro ali e tal. Pô, eu achei do caralho, saca, mano? Porque eu tava aberto a ter a experiência ali. Então eu acho que é isso, saca? Vai muito da abertura da pessoa. Até porque a ópera é considerada a obra mais completa que se tem, de apresentação ao vivo, né? Porque você tem ali, como o João acabou de falar, você vai ter a música, o cara vai estar cantando, vai ter a parte de dança, né? Porque várias representações de ópera, você tem a dança também. Você tem ali o pessoal tocando instrumento e representando enquanto teatro. Então ele envolve todas as artes ao vivo. É uma das coisas mais complexas, mais difíceis que tem, né? E não tem só essas obras. Se você for ver a obra do Chico Buarque, ópera do Malandro, fantástica, né? Ele fez também lá daqueles animais, como é que chama? Saltimbancos, que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Ou seja, hoje a gente também tem essas representações mais modernas, né? Também tem. Mas é porque envolve tudo, olha, chega a ser anos de trabalho. E Saltimbancos é mais uma crítica à ditadura que a ditadura não percebeu, né? Que é maravilhoso, que ela não percebia nenhuma, cara. Como os censores eram burros, velho. Sabe? Sério? Saltimbancos tem... Saltimbancos... Não, calma aí. Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha de graça. Nem nome não tem. Não prejudica ninguém, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices que dá. E tem tudo a ver com o cavalo do George Orwell, né? Tem. Na Revolução dos Bichos. E aí, assim, qual que é o rolê do saltimbancos? Os saltimbancos são vários animais que estão sendo ostracizados, mas que quando se juntam conseguem
ter a força para tomar de novo o protagonismo da própria vida. Caralho, velho, foda. Sabe quando você fala dos Saltimbancos? Eu me lembro de uma música claramente, e não sei nem se é do clássico mesmo, porque é parte dos Trapalhões, isso que eu me lembro, mas fala assim, nós gatos já não temos fome, porém nós gatos já não somos livres. Já nascemos livres. Nós gatos já assim. Nascemos livres, porém já nascemos pobres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não o temerá. É verdade. Cara, é uma crítica brutal à ditadura que passou como obra infantil. E passava direto, né? Os caras não conseguiam enxergar, né, velho? Mas era a forma, porque se eles falassem diretamente, o Chico Buarque era mestre pra isso. Sim. Se você pegar a música Cálice, né? É o que eu ia lembrar aqui, né? Agora. Porque a música Cálice, o que ele teve que fazer? Encher de outras estrofes que não eram pra estar na música. Por quê? Mandava pra censura, chegava na censura e cortando, né? Porque naquela época era muito mais tranquilo do que hoje, porque hoje a censura é violenta, né? Como o pessoal aí divulga, que nem o Nicolas fala, que não tem liberdade de expressão, e aí vai... A realidade é que na época você tinha que mandar, eles iam analisar a letra, ia cortar isso aqui ou proibir a música. Então o Chico, e não só ele, todos os outros, eles começavam a escrever e punha lá palavrões mesmo, né? Já que aqui é tudo livre, filha da puta, desgraçado, não sei o quê. Aí eles direcionavam para os palavrões, iam cortando e deixava a letra às vezes maior do que o Chico queria. Ele ainda falou assim, eu ainda vou cortar mais algumas coisas. Porque o cálice, né? O João sabe melhor do que eu, o cálice está escrito ali como cálice de vinho tinto de sangue, né? Esse sangue, vinho tinto de sangue, era o próprio sangue derramado nas ruas por causa da ditadura, mas o cálice ali era o calar-se. Calar a boca, faça de mim esse cálice. E o pessoal acha que tem a ver com a religião, nada a ver. Não tem nada a ver Sério, com a religião. Sério, o pessoal confunde com religião? Porque é escrito como se fosse. Na verdade, como se fosse. Quando você pensa o vinho tinto de sangue, você também pode pensar na própria Eucaristia. Que é da Eucaristia. Você pode que foi como eu sempre enxerguei a música. Assim, que é a representação quase do canibalismo, não, como é que é? Antropofagia, né? Antropofagia, mas assim... Porque olha o que é a questão da religião, não sei se o João concorda, mas assim, Jesus, que você vai comer o meu corpo e beber o meu sangue. Que isso é antigo, né? Que as pessoas se alimentavam, não eram canibais nesse ponto, era antropofagia. Eu acho que aqui no Brasil tinha algumas tribos que eram antropofágicas e não canibais, né? Eles comiam o corpo do outro, parte do corpo, para absorver energia. Era uma cultura de época. Até os nórdicos tinham isso, né? Então, quando você vem a religião católica, ela faz isso, só que numa representatividade. Quando você come o pão, você está comendo o meu corpo. Ou então você está bebendo o meu sangue para absorver a minha energia. Né? Então, quando você fala do cálice, afasta de mim esse cálice, tem a ver com essas representatividades, mas também tem a ver com a ditadura. Eles eram muito inteligentes para escrever, né? Muito. E o censor era extremamente burro. Porque... Então, acho que eu trabalhava de praxe assim, vamos cortar, não entendi, vamos cortar. Você acredita que na época essas músicas davam força, assim, para as pessoas continuarem na luta, assim, tipo, sabe? Se você pegar, por exemplo, assim, o que eram os festivais populares, os festivais da música. Vários grandes nomes da MPB, que hoje são nomes clássicos, vão surgir desses festivais, vão ser capitaneados e vão crescer a partir desses festivais. Esses festivais eram momentos onde a juventude podia se reunir, ter um mínimo de liberdade ali. Eram momentos de organização também. Né? Esses artistas também representavam, muitas vezes, esse grito, porque socialmente eram eles quem podiam falar algumas coisas ou não dentro de um certo limite. Lembrando que boa parte deles acabou tendo que ir para o exílio. Então, enquanto a luta armada continuava dentro do Brasil, enquanto a luta era organizada pelo Brasil afora, culturalmente, muitas vezes, o único lugar que você tinha para poder falar alguma coisa era música, era humor. Falar em humor, não sei se vocês sabem disso, gente, eu esqueci o nome dele agora, o Ronald Golias. Né? Ele foi preso durante a ditadura por causa de uma piada que ele fez na Praça é Nossa. Né, que ele perguntou pro pai do Carlos Alberto, na verdade, né, na época, como se mede um burro, mede-se dos pés à cabeça. Saiu de lá preso, 14 dias apanhando. Eu fico me perguntando e hoje assim, que eles falam que tem censura, né? Isso que é inacreditável. Como que esse sentimento, essa chama, ela acaba se apagando no decorrer do tempo, assim, nas pessoas, né? As pessoas que eram engajadas por isso, né? Que eu vou dar um exemplo. Recente a gente estava voltando de São Paulo.
Aí eu coloquei uma música no carro, que eu lembro quando o Robertinho tinha 20 e poucos anos. Era a música da vida dele, assim, sabe? Ele colocava a música no som da casa dele e falava, velho, essa era a minha música. É verdade. Que era a música do Geraldo Vandré, né? Cara, o Robertinho se emocionava extremamente com essa música. Até hoje, pô. A música pois é, mas parece que as pessoas vão se esquecendo daquilo ali, não, sabe? é o panis et circenses, né? Você vai normalizando vai as normalizando. coisas. Né? Panis et circenses. Dê pão e circo pro povo. Você entope o ser humano. Por que esse trabalho violento, tripalho, né? Uhum. Porque o trabalho vem de sofrimento, né? Tripalho É um instrumento de tortura. Instrumento de latino. tortura. Romano, né? No caso. Que era usado nos bois para fazer o arado. Né? Então é chamado de tripalho, um trabalho pesado. Então é fazer a pessoa trabalhar 6 por 1 para não ter tempo para pensar. Vocês falaram disso ontem, né? O João falou, a pessoa chega em casa, não vai ler, não vai fazer nada. Mas também ao mesmo tempo você passa o mel na boca, né? Dessa pessoa, para quê? Porque você desconstrói a importância da educação. Tá falando, até mesmo a mais-valia foi aplicada sobre a gente desde a pandemia, enquanto professor. Né? O que eles fizeram? Aumentaram o nosso trabalho violentamente, reduzindo o nosso tempo e reduzindo o nosso salário. Para quê? Para a gente formar o quê? Peças para a sociedade. A gente já não forma mais pessoas. Não, isso é mentira. O que a gente faz é fazer um técnico. Você não discute mais as discussões. Eu dava aula com violão. Aí alguns começaram a coisa. Parei. Eu pegava essas músicas todas, tocava para discutir em sala de aula dentro do curso de direito. Até mesmo no direito ambiental, né? Quantas músicas a gente não tem falando da questão ambiental para discutir? Até mesmo a origem da ONU, né? Em 45 você tem o quê? Uma música fantástica, Rosa de Hiroshima. Né, que a letra é do Vinícius e a música do Gerson Conrad, que fala justamente isso, né? A rosa de Hiroshima era a bomba, né? Que dali vem. Então a gente vai explicando tudo isso, porque é aquilo que ele falou, tem o sentimento. A música tem tanto o sentimento sonoro quanto também da letra. A gente passa pelos dois, às vezes só mesmo a melodia, sem letra nenhuma. Tanto é que a música não precisa ter letra, a letra é um acessório. Sim. Mas pra gente foi um acessório de grande importância. De grande importância. Para outros, não, vira... É direito, a pessoa faz o que quiser, né? Senão a gente tá tolhendo também o direito de expressar. Mas a gente tem que pensar também que a gente tem essa junção da música com a letra, a sonoridade. Você não pensar... Por exemplo, o próprio... cálice que a gente tá falando. Olha a sonoridade disso aqui. Olha o tanto que é pesado. São acordes que vão mostrando assim aquele peso. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Olha o tanto que isso é pesado. Então você tem a sonoridade que é construída em cima disso. Hoje você chega aí, você põe as músicas com 3 acordes, você está fazendo sucesso, ganhando Grammy. Enquanto isso aqui era estudado, um peso, né? Mesmo aquela outra aqui, ó. Como é que é? Amor daquela vez como se fosse a última. Olha o peso disso. Eu dou tua mulher como se fosse a única. E são acordes aqui, ó. Parece buzina. Isso era pensado. Olha o tanto que isso. Não, também... e você pensa na crítica social que você tem. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Olha isso. É do não tô caramba nem aí. mesmo, né, mano? É mais um morrer. Você foi morrer aqui. Você tá atrapalhando o tráfego. Um corpo jogado aqui, né? Olha que loucura. Então são coisas que a gente trabalhava no passado que hoje a gente não trabalha mais. E até mesmo aquela tentativa de mudança, né? O meu filho, por exemplo, com 15 anos já tem que definir o que ele vai ser para ter um direcionamento. Porque o que os cursinhos privados mais precisam hoje? Aprovar a gente no vestibular, principalmente na medicina. Porque isso faz o marketing. Então eu tenho que preparar ele para passar. Não, mas tem questionamentos, a gente tem coisas. Tanto é que é tão interessante que o nosso plano curricular nacional, eu acho que foi desde o Fernando Henrique, ele já implanta o estudo também da história em quadrinho.
principalmente as charges, né? Eu sou aficionado, tanto é que meu projeto de doutorado é sobre história em quadrinho, né? Aplicado na educação. Então são coisas que põem para pensar, que hoje eles não querem, né? É a desarticulação total, né? O Que é o que você 6 tá falando, a por 1, alienação que você então, falou. sim, você É tem que pensar os que- pão e circo. 6 por 1 é um pão e circo hoje. Cara, É, o 6 por 1 é pouco pão e zero circo, né? Pouco pão. O 6 por 1 é pouco pão e zero circo, porque assim, o pão e o circo era exatamente para ter um entretenimento, para ter um momento de, entre aspas, humanidade desumanizada, porque era com a tortura dos seus inimigos, né? Mas era para ter o entretenimento que não fizesse as pessoas se voltar contra o império. Né? Hoje em dia, a gente foi além disso. É só você pensar, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é o mínimo para a pessoa se reproduzir e viver durante um tempo até ela conseguir fazer um outro trabalhadorzinho para que ele se reproduza e viva durante um tempo e faça um outro trabalhadorzinho. Neste grande cálculo, você acha que está incluído teatro, música, saída com a família, ir num parque, viajar? Não tá. Salário mínimo, quando ele é pensado, a primeira vez, ele é pensado para subsistência do trabalhador. Subexistência. Não é pela existência do Pra trabalhador. sobreviver Não é só. da vida do trabalhador. Tentar sobreviver. Tanto que o movimento contra o 6 por 1, que é importantíssimo, um beijo pro Rick, né, chama vida além do trabalho. VAT é vida além do trabalho. Por quê? Porque o cara não tem vida além do trabalho. A pessoa que se desloca da sua casa, trabalha o dia inteiro, né, numa jornada longa, desgastante, exaustiva, se desloca de volta, chega, ela está exausta, ela come qualquer coisa, dorme. Como que essa pessoa vai ter uma vida familiar, ter filho, criar um filho, sair com os amigos, ler, ter cultura, ir num show de música, se divertir? Não vai. Ela trabalha 6 dias por semana, no último dia que ela tem, ela tá tão exausta que ela normalmente não consegue fazer nada. E repete, e repete, e repete, e repete, e repete, até que ela morre.